Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Tem aqui a leitura da palavra do Senhor, palavra boa, perfeita para as nossas vidas, mais atual. Meu tio no louvor citou o Billy Graham, tem uma frase dele que eu gosto bastante também, onde ele fala que a Bíblia é mais atual do que o jornal da manhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Porque ela é eterna. Ela não tem prazo de validade. Ela fala conosco hoje, falou há 1000 anos atrás e falará até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ela é sempre o centro da nossa meditação, da nossa mensagem, porque nós cremos que ela vem diretamente de Deus para as nossas vidas. Bom, meus irmãos, nessa noite eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos a respeito desse texto, que nós já pregamos algumas vezes, mas talvez hoje com um foco um pouco diferente. Olhando para essa igreja de Atos, e o tema dessa mensagem de hoje é a igreja que prega o evangelho e ganha almas. Porque nós vemos o texto se encerrando, no final, no verso 47, o texto diz que Deus acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Isso mostra que o crescimento da igreja naquele tempo, o crescimento da igreja de Atos, era dado por Deus. Esse final, apesar de nós termos começado a ler a partir do 42, a última frase do texto nos diz essa frase claramente. Deus acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Isso, como eu falei, mostra que Deus é o principal operador no crescimento daquela igreja. Deus é o principal operador no crescimento da igreja que é dele. A igreja não está nas mãos, não depende de homens. Porque se ela dependesse de homens, ela já teria se perdido em algum ponto da história. A igreja não está firmada em seres humanos comuns pecadores. A igreja está firmada sobre o fundamento que é Cristo. E ela depende única e exclusivamente de Deus, da ação de Deus, para viver, para desenvolver. E o texto nos falando disso, que o crescimento daquela igreja dependia de Deus, nos mostra que ele também automaticamente não depende de estratégias humanas. Quando nós olhamos para o nosso tempo, nós vemos, eu não sei os irmãos, mas como a gente segue muitas páginas gospels na rede social, acabam aparecendo cada vez mais conteúdos. E isso é ótimo, é maravilhoso. Só que dentro disso, alguns conteúdos eu já percebi, eu já vi, o pessoal vende curso para crescimento de igreja. Como pregar, como ensinar, como organizar. Assim como se vende um curso para passar no vestibular, hoje em dia se vendem cursos para fazer com que a igreja desenvolva. Mas isso é um engano. Porque quando as pessoas fazem isso,
elas estão querendo, implicitamente, elas estão dizendo que não creem que o crescimento é dado por Deus, mas que depende das nossas ações. Depende do que nós fazemos com as nossas mãos. Mas é muito interessante que na palavra do Senhor, Paulo, lá em Romanos 9, ele fala algo muito interessante. Em Romanos 9, Paulo está discorrendo sobre a ação de Deus na salvação. E em determinado momento ele fala, olha, não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus exercer a sua misericórdia. Em outras palavras, meus irmãos, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, se não estiver alinhado com a misericórdia de Deus, não gera nenhum resultado. Se o evangelismo que a gente faz não é entregado, não é colocado aos pés da cruz e não conta com a misericórdia de Deus, ele corre o risco de não gerar fruto nenhum. Por isso que sempre quando nós marcamos e vamos fazer evangelismos, eu gosto de sempre relembrar que nós somos apenas instrumentos, mas a verdadeira ação de conduzir a mensagem do ouvido ao coração é do Senhor. Com isso, esse texto nos mostra que não é apenas pelas nossas próprias forças que uma igreja desenvolve, mas depende da misericórdia do nosso Senhor. Mas ao mesmo tempo que nós percebemos isso aqui nesse verso, a gente vai para o outro extremo e vê igrejas que se fecharam dentro de si mesmas, falando, olha, se o crescimento, se é o Senhor que acrescenta aos que são salvos, então a gente não precisa fazer nada. A gente não precisa pregar o evangelho. A gente não precisa sair das quatro paredes, porque o texto fala claramente que é Deus que acrescenta os que vão sendo salvos. Esse também é um engano. Isso também está no outro extremo e que nós precisamos tomar muito cuidado para não cair nesses extremos. Muitas igrejas, por falar dessa forma, olha, o crescimento é dado por Deus, sentam e aguardam. Não vivem a grande comissão como o Senhor ordenou. Se apoiando de forma equivocada nisso. Nós não podemos viver na inércia. Não é pelo fato do desenvolvimento, crescimento do corpo de Cristo depender de Deus que nós vamos parar inertes, sentados nos bancos esperando Deus fazer tudo. Não. Deus nos chamou para participar da obra que é dele. Deus nos chamou para participar dessa obra que ele começou e que ele tem conservado, para que chegue até o último dia pura, santa. Nós vemos aqui nesse texto que essa igreja, que constantemente era usada por Deus, e Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, ela tinha uma rotina bem clara. E é nessa rotina que nós vamos meditar nessa noite. E através disso, Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Através dessa santa rotina que a sua igreja vive, Deus vai trabalhando para alcançar aqueles que estão perdidos. Nós fomos, meus irmãos, alcançados por Deus um dia. Na nossa história, na nossa vida. Nós fomos alcançados por Deus não para fazer como baús. Nós não somos baús que recebem algo de precioso e fecha e pronto, acabou, e o que está ali dentro não sai e não entra mais nada. Mas nós somos, a própria palavra do Senhor nos compara, o próprio Senhor Jesus nos compara e nos diz que nós devemos ser sal e luz. Devemos dar sabor, devemos iluminar as regiões que estão em escuridão. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de meditar
nessa noite com os irmãos, nessa rotina da igreja de Atos, que era instrumento de Deus para salvar pessoas. A primeira coisa que o texto começa nos dizendo é que aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E aqui eu já gostaria de fazer uma pausa e refletir. Porque perseverar aqui, quando o texto diz, nós fôssemos ver o dicionário nos diz que perseverar é a mesma coisa que insistir, continuar sem retroceder. Perseverar é avançar mesmo diante de obstáculos. Quando nós vemos alguém perseverante, é alguém que mesmo em barreiras, mesmo com lutas, ela continua confiando, ela continua tendo fé e avançando. Perseverar significa justamente isso. E perseverar na doutrina dos apóstolos, meus irmãos, significa que aquela igreja continuava vivendo para a glória de Deus, independente de qualquer coisa. Aquela igreja perseverava em viver o que havia aprendido com os apóstolos, que tinham aprendido com o próprio Senhor Jesus, independente de qualquer coisa. Nós vemos no Novo Testamento inteiro uma igreja que em diversas regiões foi perseguida, foi maltratada, foi humilhada. Mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos mesmo diante das lutas, mesmo diante das perseguições. Aquela igreja insistia, persistia, continuava fielmente percorrendo o caminho de viver, não para a glória do homem, não para o louvor de si mesmo, mas para o louvor do nome do Senhor. Essa é a primeira característica que faz parte da rotina daquela igreja. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, como eu falei, é o que os próprios apóstolos haviam aprendido com o Senhor Jesus. Eles haviam aprendido aos pés de Cristo e tinham a missão de compartilhar com as pessoas o que eles haviam ouvido. O Senhor Jesus envia em 2 momentos ao longo da sua vida os discípulos a outros lugares. E quando ele morre, ressuscita e sobe aos céus, ele dá a grande comissão, Mateus 28. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus deu esse mandamento primeiro aos apóstolos, aos discípulos que estavam com ele naquele momento, e esse mandamento recai sobre nós também. Então, os apóstolos aqui tinham a missão de pregar, de ensinar às pessoas o que eles haviam aprendido de Cristo. Pregar as boas novas, um ensino completamente centralizado em Cristo. Os apóstolos não pregavam outra coisa. O próprio Paulo fala em determinado momento. Ele fala, olha, eu não preguei outra coisa a vocês, senão Cristo e Ele ressuscitado. Eu não me lembro se é para os filipenses ou se é para os efésios, se alguém lembra aí. Esse era o assunto da pregação dos apóstolos. E é por isso que aquela igreja era edificada. É por isso que aquela igreja tinha força para resistir ao dia mau. Porque elas estavam firmadas em Cristo. Meus irmãos, nós precisamos hoje ser essa igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Em qualquer momento da vida. Nós precisamos ser essa igreja que persevera vivendo a palavra do Senhor. Independente se as coisas estão bem ou se estão mal na nossa vida.
Porque nós temos um costume de quando tá tudo bem, é a síndrome da mulher de Ló, mulher de Jó. Quando tá tudo bem é muito fácil a gente adorar o Senhor, a gente se prostrar aos pés do Senhor, mas quando as coisas não vão como a gente planeja, e a gente esfria, não quer mais. As coisas dão errado, a gente já não quer mais nem ler a Bíblia. Quando na verdade é aí que a gente deveria se apegar muito mais, para receber força de Deus, para receber força do alto. Perseverar na doutrina dos apóstolos é estar pegado com a própria palavra, com o que saiu da boca de Deus. O texto continua nos dizendo que eles perseveravam também na comunhão. E a comunhão aqui, meus irmãos, é aquela comunhão que nós conhecemos, a koinonia, que se refere a um compartilhamento não apenas da mesma fé. Nós estamos aqui na igreja e nós compartilhamos da mesma fé, mas a koinonia não é só compartilhar da mesma fé, é também ter a vida em comum. Os laços de amor serem tão profundos que se estende a todos os âmbitos da vida. É um apoio mútuo e constante. Aquela igreja tinha a koinonia, que é a comunhão dada pelo Senhor. Tinha até uma banda, né, Ló? É do nosso tempo. Comunidade koinonia ou é quarteto koinonia, né? Comunidade dos louvores lá da década de 80. Essa comunhão significa que aquela igreja não permitia que nenhuma intriga, nenhuma divisão causasse a quebra dessa comunhão. Aquela igreja, melhor dizendo, não permitia que nada causasse a quebra dessa comunhão. Aquela igreja era tão fortalecida que ela não permitia que as discordâncias, que os grupinhos, que disse-me disse, que coisinhas pequenas, que maledicência, que tantas coisas que surgem ao longo da vida, quebrasse essa comunhão. Nós precisamos aprender com aquela igreja e não deixar que nada, meus irmãos, quebre a comunhão que nós temos. Porque é uma frase muito conhecida e é uma realidade. Os laços que nos unem são infinitamente maiores do que o que pode nos separar. O sangue derramado na cruz do Calvário que nos une é infinitamente maior do que qualquer discordância que possa aparecer ao longo da caminhada. Aquela igreja perseverava no partir do pão. E perseverar no partir do pão aqui se refere à prática da ceia do Senhor. Eles ainda estavam aprendendo, estavam instituindo isso como algo fixo sem o Senhor Jesus, porque eles tinham ceiado com Cristo. Mas depois que Cristo partiu, eles foram instituindo como uma ordenança justamente isso que nós estamos celebrando hoje aqui. A igreja perseverava na ceia do Senhor. Mesmo em momentos tão difíceis na vida. Perseverava compartilhando o pão uns com os outros. A gente já falou aqui em outro momento que a mesa, naquele tempo, de certa forma, até hoje ainda vale. Mas hoje menos porque nós temos muitos
lugares onde a gente come e não conhece ninguém. Mas naquele tempo, a mesa era um negócio muito restrito, muito particular. Não se sentava à mesa para comer com quem eu não queria compartilhar a vida. Não se ceiava com quem eu não queria ter uma relação profunda de companheirismo, de comunhão, de amor. Isso também precisa ser uma realidade para nós ao participar da ceia do Senhor juntos. Porque nós já falamos também aqui em outro momento que a ceia do Senhor é esse momento ápice da comunhão da igreja. É comer e beber o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Por último, aquela igreja perseverava na oração. E a oração nós sabemos que é um elemento base na relação com Deus. Não existe relacionamento com o Senhor sem oração. Não existe cristianismo sem oração. Porque como nós podemos dizer que servimos a esse Senhor se a gente não quer nem falar com Ele? Na quinta-feira nós meditamos no Sermão da Montanha e temos meditado versículo a versículo. Eu inclusive te convido a estar conosco. E nós falamos sobre a oração. O Senhor Jesus ensina a respeito da oração e diz, olha, quando você for orar. E eu falei na quinta-feira que para Jesus era um negócio batido que o crente ora. Porque ele começa o texto, ele diz 3 vezes, se você ler Mateus 6, a partir do verso 5. Ele diz no verso 5, 6 e 7. E quando vocês forem orar, porque ele não está considerando que a gente pode orar ou não. Ele não fala, e se vocês orarem? Não. Ele está falando, quando vocês forem orar, entra no seu quarto, fecha a porta. Então, o próprio Senhor Jesus trabalha com a verdade de que o crente em Cristo, de que o seu discípulo ora. Por isso que eu falei que é um elemento base na nossa vida com Deus. Em resumo, desse verso 42, a gente pode ver que o primeiro aspecto é que aquela igreja era uma igreja perseverante. Não era uma igreja fogo de palha, não era uma igreja que começava e depois parava. Não, era uma igreja perseverante. No verso 43 vai nos dizer que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aquela igreja, meus irmãos, era uma igreja que temia a Deus e experimentava os milagres do Senhor. A igreja de Atos era uma igreja cheia de reverência, porque ela tinha consciência da santidade de Deus. O temor, em outras palavras, melhor dizendo, é uma reverência diante da santidade de Deus. E aquela igreja, nós vemos que ela constantemente se curvava diante da majestade de Deus. Hoje em dia nós vemos igrejas e quando nós vemos isso, eu falo, Senhor, volta logo. De pessoas que perderam a consciência de quem é Deus. Se dizem crentes, se dizem servas do Senhor, mas perderam a consciência de quem é Deus. Como assim, pastor? Isso é possível? É possível. Quando a gente ouve tanto aí fora, você tem que decretar. Deus é obrigado a fazer tudo aquilo que você ordena. É criado um Deus de barganha quando se fala, olha, se você entrega,
a sua oferta, Deus é obrigado a te abençoar. Eu não creio nesse Deus. Eu creio num Deus que é soberano e que me dá muito mais do que eu posso retribuir a Ele. Me dá tudo, tudo que eu sou, tudo que eu tenho. É Deus que me deu, Deus que me deu. E eu não consigo, nem vendendo tudo, entregando tudo, equiparar um pouquinho do que Ele já me fez. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que não trabalha recompensando. Em que sentido? Ele não está sentado no trono esperando a gente fazer as coisas para depois ele agir. A graça é justamente, meus irmãos, um favor imerecido de Deus. Ele não esperou a gente ter uma atitude para ir sim trabalhar em recompensa. Pelo contrário, pelo seu amor, João vai falar no capítulo 4, que ele nos amou primeiro. Antes que tivéssemos feito qualquer coisa de bom, antes que viéssemos ao mundo, antes que tivéssemos pensamentos bons ou qualquer coisa do tipo, o Senhor já havia nos amado. Nós precisamos tomar cuidado porque hoje em dia há uma banalização do sagrado. Há uma comercialização daquilo que é elemento da nossa fé. Há uma paganização de Deus. As pessoas estão tentando caracterizar Deus conforme a sua vontade e não conforme a palavra. Eis o engano, porque aquela igreja e quem conhece verdadeiramente a santidade de Deus não brinca com as coisas dele. Tem temor, tem reverência, leva as coisas dele muito a sério. A nossa fé em Cristo não é brincadeira. Nós não somos um clube social, não somos uma ONG com o objetivo de de fazer as pessoas se sentirem melhor aqui na Terra. Não. A Igreja de Cristo é uma agência de salvação. E o nosso único objetivo, principal objetivo aqui, é adorar o Senhor e levar a palavra dele a todos quanto quiserem ouvir. Ao mesmo tempo que nós vemos a palavra nos dizendo que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é bondade, nós não podemos nos esquecer do que Moisés, lá em Deuteronômio, diz. Quando ele levanta para falar à nação de Israel, ele fala: olha, o Senhor, o seu Deus, é fogo consumidor. E é também Deus zeloso. Nós não podemos valorizar um aspecto de Deus em detrimento do outro. Tudo isso faz parte da característica de quem é nosso Senhor. Aquela igreja era reverente também, nós vemos no texto, ela também era aberta a experimentar o agir soberano desse Deus na operação de milagres e maravilhas. Aquela igreja, meus irmãos, vivia os milagres do Senhor constantemente. Experimentava o agir de Deus constantemente. Se nós formos ver o livro de Atos, ele nos descreve vários milagres. Se nós formos ver os evangelhos, as cartas de Paulo, toda a palavra do Senhor é descrito inúmeros milagres realizados pelo Senhor. E aquela igreja experimentava esses milagres dia após dia, constantemente.
E nós, como igreja de Cristo, também vivemos e experimentamos esses milagres. Nós cremos num Deus que ainda hoje faz milagres. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Nós cremos num Deus que não deixou de operar no natural. Porque nós vemos no mundo, no nosso tempo, no dia a dia, dois lados da moeda. Pessoas que negam a existência de milagres e falam, não, Deus só realizou milagres naquele tempo, hoje não realiza mais. Eu não creio nesse Deus. Eu creio num Deus que ainda hoje realiza milagres e maravilhas. E o outro extremo são igrejas que nós vemos, ditas igrejas, que inventam. Porque vai aparecer melhor na mídia social, vai aparecer melhor na TV. E aí, toda semana tem dor diferente para falar, toda semana tem alguma coisa diferente. Nós precisamos estar no centro da palavra de Deus e crer que o milagre não depende também de nós. Porque se dependesse de nós, não era milagre. Era uma ação humana comum. Mas o milagre depende do Senhor. Nós cremos, nós temos fé, continuamos crendo fielmente, mesmo as últimas circunstâncias, mesmo diante na pandemia de um desligar de aparelhos, continuamos crendo. Mas sempre com a consciência de que isso vem de Deus. E é no tempo dele, é segundo a vontade dele. Aí nos versos 44 a 46, meus irmãos, Lucas, que é o autor de Atos, ele descreve aqui, mais uma vez, e de forma mais escrita, a respeito dessa comunhão que a igreja vivia naquele tempo. Ele fala, olha, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Lucas descreve, dando exemplos práticos de como aquela comunhão acontecia no meio do povo de Deus. Mas eu quero destacar algo que diz no verso 46, onde o texto nos diz que eles perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. Quero focar um pouquinho nesse trecho, porque é interessante nós vermos que a igreja de Cristo ela não acontece só no templo. Quando nós estamos aqui no templo, nós somos corpo de Cristo, estamos adorando ao Senhor, mas a igreja não acontece, ou pelo menos não deveria acontecer só aqui. O texto nos diz que eles partiam o pão em casa. De casa em casa. Eu me alegro muito e fico muito feliz e gosto muito de participar quando temos, por exemplo, pequenos grupos dos jovens. Porque essa comunhão gerada no lar é algo muito precioso, é algo de Deus. Gosto muito de participar, como estão acontecendo agora também, os estudos da União Masculina, uma vez por mês, nos lares. Nós vemos que aquela igreja
E Paulo destaca várias vezes que existiam igrejas que só estavam em casas, que não tinham templos. Quando ele vai finalizar algumas de suas cartas, ele vai cumprimentar algumas pessoas e ele fala: olha, a igreja que se reúne na casa de fulano de tal. Isso nos mostra que aquela igreja do Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento, não estava restrita ao templo. Não estava restrita a um espaço fechado uma vez por semana. Mas, pelo contrário, a igreja estava acontecendo constantemente. Dia após dia, partindo o pão em casa. Quem dera, meus irmãos, se nós encontrássemos uma forma, e nós temos orado por isso. Quem dera se nós encontrássemos uma forma de sermos constantes nisso. De sermos constantes, mais constantes do que já somos. E através disso, outras pessoas conhecerem a Jesus. Quem dera se esses pequenos grupos fossem irradiados por toda a igreja, por todos os departamentos. Porque essa comunhão que acontecia de casa em casa no lar gerava uma profunda comunhão e Deus salvava pessoas através disso. Para finalizar, o verso 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aquela igreja era simpática e amável. Não negava a verdade, mas a proclamava de forma que caía nas graças de todo o povo. Aquela igreja era a boca de Deus naquele tempo. E era um monumento da graça. Aquela igreja que tinha a qualidade que era o Senhor Jesus Cristo sendo o centro da sua vida, experimentava através da ação de Deus o crescimento na quantidade. Mostra a vida e a ação de Deus no cotidiano. A igreja de Jerusalém, meus irmãos, produziu um impacto na sociedade tão grande por causa do seu estilo de vida, por causa da sua rotina, como eu falei no início. Era uma igreja completamente comprometida com a verdade, mas ao mesmo tempo não era legalista. Era uma igreja santa, mas não estava caindo na voz do farisaísmo. Era uma igreja piedosa. Os crentes daquela igreja eram alegres, festivos, íntegros. Aquela igreja contagiava por onde quer que ela passava. Os cristãos daquela igreja eram os melhores pais, eram os melhores funcionários, eram os filhos mais íntegros, eram os estudantes mais exemplares. Aquela igreja vivia de tal forma que contagiava as pessoas que passavam ao seu redor. E as pessoas queriam fazer parte daquela igreja. E aí, para finalizar, eu escrevi aqui algo que é muito interessante. Eu fui lendo o livro de Atos e fazendo justamente essa conta. Que o texto nos fala que o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. E de fato, o livro de Atos narra isso claramente em alguns capítulos. No capítulo 1,
texto nos diz que eles eram 120 membros aguardando o batismo com o Espírito Santo. Aqui no capítulo 2, no verso 41, nos diz que eles já eram 3.000 membros. No capítulo 4, no verso 4, o texto nos diz que eles eram 5.000. E aí no capítulo 5 eles diz que uma multidão é agregada à igreja, uma multidão incontável. No capítulo 6 nos diz que o número dos discípulos está sendo cada vez mais multiplicado. No capítulo 9 a igreja se expande para toda a Judéia, Galiléia, Samaria. E no capítulo 16 nós vemos a igreja se expandindo por todo o mundo, até chegar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Porque usou a vida daquela igreja para impactar todo o mundo. Que nós possamos, meus irmãos, aprender com essa igreja. Eu creio num crescimento que vem de Deus. E creio que Deus pode nos usar, como já tem usado, para salvar mais e mais vidas. Baixe suas cabeças, vamos orar mais uma vez, antes de irmos à ceia do Senhor. Santo Deus, eterno Pai, eu te louvo, Senhor, te agradeço, porque a tua palavra é boa e perfeita para as nossas vidas. Tua palavra é a luz que ilumina o nosso caminho. É a lâmpada que ilumina os nossos pés. Tua palavra, Senhor, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. E divide os pontos mais profundos da nossa alma. Ó Senhor, obrigado. Porque o Senhor um dia inspirou homens e mulheres para serem instrumentos na escrita dessa palavra, para falar aos nossos corações hoje aqui. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue usando a vida da tua igreja. Fala, Senhor, cada vez mais ao nosso coração. E que mais e mais vidas, Senhor, sejam rendidas aos pés do Senhor Jesus Cristo, pela tua misericórdia e porque o Senhor é sempre bom. Neste momento, Senhor, eu te peço em favor da nossa ceia que passaremos este momento. Ó Senhor, obrigado, porque nós temos este momento de comunhão da tua igreja, que era celebrado há tantos e tantos anos atrás, e continua sendo por nós celebrado hoje. E será celebrado, Senhor, até que o Senhor venha. Traga, Senhor, à nossa memória cada vez mais o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós não vivamos um dia sequer sem ter a consciência de que o teu Filho amado veio a esta terra e pagou pelos nossos pecados. Essa é a oração que eu te faço, Senhor, no nome de Cristo. Amém.